Olá, bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida. Para concluirmos, então, o estudo do capítulo 1º da quarta parte do Livro dos Espíritos e encerrando também o seminário especial sobre o tema suicídio, que está inserido neste capítulo. Hoje, a segunda parte. E pedindo a todos que divulguem o tema, divulguem o assunto, compartilhem, deixem aí o joinha no canal, isso ajuda bastante o trabalho da nossa sociedade. E também, reflitam sobre o assunto, pensem, acrescentem leituras, lembrando sempre que a nossa referência vai ser, então, ainda o Livro dos Espíritos, questões 943 a 957. Então, vamos lá, assistir a segunda parte do seminário sobre a questão do suicídio. Aí aqui sempre vale recordar, pessoal, o que é de fato uma obsessão, às vezes as pessoas generalizam muito e como toda generalização é um problema, então qualquer envolvimento espiritual, qualquer situação que envolva relacionamento com o espírito já sai falando em obsessão, e não é assim, No Livro dos Espíritos está bem claro que obsessão é o império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. Então, é preciso que exista essa relação de dominação, porque império é essa relação de autoridade, de autoritarismo, de mando de alguém sobre outras pessoas. Então, se não existe essa tentativa aqui, se a gente não tem aqui um espírito querendo ser o ditador na vida do outro, isso não pode ser entendido como obsessão. Daí a gente pode falar daquelas situações que existe sintonia, que existe um envolvimento por outros fatores, mas que não é um fator obsessivo, tá bom? Sempre que o cachorro aparecia, eu me sentia vazio e a vida parecia tornar-se mais lenta. Ele me surpreendia com uma visita sem razão ou ocasião. O cachorro preto me fazia parecer e me sentir mais velho do que eu era. Enquanto o resto do mundo parecia aproveitar a vida, eu via tudo através do cachorro. Atividades que antes me traziam prazer, subitamente pararam de fazê-lo. Ele gostava de arruinar meu apetite. Ele mastigou a minha memória e minha capacidade de concentração. Com ele, era necessária força sobre-humana para fazer qualquer coisa. Em eventos sociais, ele espantava para longe qualquer confiança que eu tinha. Meu maior medo era ser descoberto. Eu me preocupava que as pessoas iriam me julgar. Por causa da vergonha e do estigma do cachorro, eu estava sempre preocupado em ser descoberto. Então, investi vastas quantidades de energia para escondê-lo. Manter uma mentira emocional é exaustivo. O cachorro podia me fazer pensar e dizer coisas negativas. Ele podia me deixar irritado e de difícil convívio. Ele tomava meu amor e enterrava minha intimidade. Ele adorava me acordar com pensamentos negativos e repetitivos. Ele também gostava de me lembrar o quão cansado eu estaria no dia seguinte. Ter um cachorro preto não é se sentir triste ou para baixo, é pior. É não ter a capacidade de sentir. Eu envelhecia e o cachorro preto ficava maior, aparecendo toda hora. Eu tentava espantá-lo, mas frequentemente ele vencia. Cair se tornou mais fácil do que se levantar novamente. Então, eu me tornei bom em me automedicar, coisa que não ajudava de verdade. Em certo ponto, me senti totalmente isolado de tudo e todos. O cachorro preto tinha finalmente conseguido sequestrar minha vida. Quando se perde a felicidade em viver, você começa a questionar qual é o motivo da vida. Foi quando eu procurei ajuda profissional, meu primeiro passo para me recuperar e uma reviravolta em minha vida.
Descobri que não importa quem você é, o cachorro preto afeta milhões de pessoas. Todos podem ser afetados por ele. Não existe pílula mágica. Medicação ajuda alguns, outros precisam de outra abordagem. Também aprendi que ser emocionalmente sincero com as pessoas próximas pode mudar tudo. Acima de tudo, aprendi não temer o cachorro preto, e até eu ensinei alguns truques. Quanto mais cansado e estressado você está, mais alto ele late. Aprenda a ter a mente serena. Exercícios físicos são tão eficientes quanto medicamentos para tratar a depressão. Ande ou corra e deixe-o para trás. Colocar seus sentimentos no papel pode aliviar um peso emocional e ser revelador. Lembre-se das coisas às quais você é grato. Não importa quão ruim a sua vida esteja, tomar os passos certos e conversar com as pessoas certas fazem os dias de cão passarem. Eu não diria que sou grata ao cachorro preto, mas ele tem sido um professor incrível. Ele me forçou a reavaliar minha vida. Aprendi que, ao contrário de correr dos meus problemas, devo abraçá-los. Quem sabe o cachorro preto faça sempre parte da minha vida, mas ele nunca será a fera que já foi. Nós temos um acordo. Por meio do conhecimento, paciência, disciplina e humor, até o pior cachorro preto pode ser curador. Se você está com problemas, nunca tenha medo de pedir ajuda. Não existe vergonha em fazê-lo. A única vergonha é deixar a vida passar. Organização Mundial de Saúde. Então, aí a gente pôde recordar um pouquinho nesse vídeo, né? Rapidamente, o que envolve a depressão, as maneiras de lidar, né? Algumas questões. E vamos ver alguns índices aqui da função, né, da depressão no Brasil. Bom, somos campeões. É a primeira notícia. Tá? 5,8% da nossa população, tá? Um total de 11.500.000 brasileiros, oficialmente são diagnosticados com depressão. Tá? Isso significa que nós temos o primeiro lugar na América Latina, o segundo lugar nas Américas, tá? Estamos atrás apenas dos Estados Unidos, e por pouco, tá? Não sei se esses números aqui que eu tenho são de 2019, talvez tenha sido atualizado, isso já, né, esteja um pouco diferente, mas era muito próximo. Vocês podem ver ali que nós temos 5,8% da população afetada por depressão, oficialmente, e os Estados Unidos têm 5,9%. Tá? E também, né, somos o recordista mundial de transtornos de ansiedade. 9,3% da população brasileira é diagnosticada com transtorno de ansiedade, e isso equivale a 18.600.000 pessoas. Então, é um número muito alto, tá? São números muito altos. Acredito que precisamos urgentemente olhar para isso e pensar, né, em de alguma maneira, nos reeducarmos, né, enquanto população, o que estaria também afetando, né, causando tantos casos. E esses números são antes da pandemia, né? Então, acho que tem muita coisa que se precisa pensar com relação a isso. Bom, outra questão que envolve muito a situação de suicídio é a esquizofrenia, tá? Porque também, né, ela vem com números bem altos na nossa população e também números bem altos de tentativa e prática de suicídio.
Então, esquizofrenia é uma doença mental crônica, incapacitante, caracterizada por uma ampla gama de sintomas que vão incluir um pensamento anormal, uma perda de contato com a realidade, alucinações, e isso está fortemente ligado a um risco aumentado de tentativas de suicídio e suicídios concluídos. Aqui, pessoal, é preciso muito cuidado, principalmente nas entrevistas, né? Quando essas pessoas vêm com a questão, né? Muitas delas vão, já vi isso, né? Acharem que, confundirem essa alucinação com influência espiritual. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, né? E se observar, se escutar muito bem. Não dá para a gente sair falando de arrancada e de cara que, não, isso é porque a pessoa diz que vê alguma coisa ou porque ela vê coisas, né? Tem que se analisar bem, né? Tem que se conversar, porque a alucinação, esquizofrenia, né? A pessoa vai apresentar isso daí e não tem nada a ver nem com obsessão, nem com mediunidade, é doença mental mesmo e tem que ser tratada como tal, né, para o bem de todos, inclusive, principalmente do doente, né? Então, entre pessoas diagnosticadas com esquizofrenia, um estimado de 20 a 40% cometem tentativa de suicídio. Tá? E de 5 a 13%, na verdade, completa o ato de suicídio. Tá? Então, em comparação com a população em geral, pessoas com esquizofrenia têm mais de 8 vezes maior risco de suicídio. Tá? Então, a esquizofrenia é maior o risco até que a própria questão da depressão. Tá? Pelo menos pelos números que eu tinha aqui nesse trabalho. Qual é o perfil clássico do esquizofrênico? Que, vamos dizer assim, quando a gente ouve um relato assim, esse perfil é bom recordar porque, né, a gente já pode ficar pensando numa situação desse tipo. Homem com mais de 30 anos, geralmente bastante inteligente, né, ter sido um grande empreendedor, como um adolescente e jovem adulto, e ser dolorosamente consciente do efeito da esquizofrenia em seu estado mental. Aí aqui tem um filme que chama Mentes Brilhantes, que fala bastante sobre a questão da esquizofrenia, da alucinação, né? É uma história verídica de um matemático, bem interessante da gente para poder ver, né? Assim como a questão do toque, da ansiedade, acho que eu comentei a semana passada sobre o aviador, né? Comentei com o nosso grupo? Ou foi na outra live que eu fiz a semana passada? Mas, bom, não importa, fica a dica, tá? Sobre questões de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo e depressão, é muito interessante ver o filme chamado O Aviador. Tá? É também uma história verídica, é a história do pioneiro da aviação comercial americana, e mostra, né, é um filme longo, mas ele mostra passo a passo assim como que foi surgindo e os fatores na vida dele, né, como tudo foi encaminhando para a questão, né, das causas da doença, a maneira como ele lidava e todo o andamento. É bem interessante, vale a pena a gente assistir para conhecer o problema. Bom, suicídio. Deixa eu diminuir aqui. O suicídio entre pessoas com esquizofrenia também está ligado a alguns fatores, né? Desesperança, isolamento social, hospitalizações, deterioração da saúde, recentes perdas ou rejeições, tá? Suporte externo limitado, quer dizer, pouca
rede de apoio, né, social, estresse familiar ou instabilidade, medo de mais deterioração mental, quer dizer, de caminhar para um estado ainda mais grave de perda de lucidez, né? Dependência excessiva no tratamento, perda de fé nesse tratamento, né? E também aí o suicídio vai estar ligado quando surge alguma outra doença crônica, se existe um histórico na família, né, de suicídio, ou história passada ou presente de tentativas de suicídio. Tá? Então, aí também a gente tem que prestar ainda mais atenção nesses casos e nessas pessoas. Aqui um tema que é bastante polêmico, né? Que lembro que uma vez eu e a Noeli tomamos um susto quando surgiu no grupo de estudo, né, do primeiro ano a temática da questão do suicídio na infância, e aí nós tínhamos naquele grupo, naquele ano, pelo menos, se eu não me engano, eram 5 ou 6 que nos relataram exatamente ter esse tipo de experiência de terem tentado suicídio na infância. A gente achando que era algo muito raro, e aí caiu no colo aquele grupo problema, assim, com todos eles com histórico de busca de suicídio na infância. Então, hoje, claro, essas pessoas já eram adultas e, lógico, né, já é questão que estão trabalhando ou já vencida para alguns, se espera. Mas esse tema vem despertando mais, né, surgindo mais, e começa, né, a se chamar a atenção, até porque também, né, os problemas da esquizofrenia, da depressão, da ansiedade, né, enfim, da questão da saúde mental na infância, a gente sabe, né, que também teve índices bem mais elevados ultimamente, né, estão num crescente, até se pode dizer. Então, o suicídio infantil não deve ser compreendido como um desejo de morrer, mas sim de acabar com um sofrimento, principalmente a depressão, que tem acometido cada vez mais crianças da mais tenra idade, a esquizofrenia, os sentimentos de desesperança e desamparo, né? Então, a pensar que as coisas nunca se resolverão e que ele está sozinho no mundo, né? Então, essa insegurança é até bem típica nas crianças, né? Traços de personalidade como a impulsividade ou o uso de substâncias psicoativas como drogas e álcool, né? Então, são fatores que vão comprometer ainda mais o risco de suicídio, né? Outros aspectos também têm que ser considerados, como a violência intrafamiliar, né? E aí pode ser a violência psicológica, física, ou até a negligência, né? Aquela criança que é tratada no sentido assim de ser alimentada, de ser cuidada da higiene, de ser mandada para a escola, mas que não tem realmente um cuidado afetivo. E olhe lá quando tem, né, isso que eu citei antes desse tipo de coisa, quando ainda não é mais negligente o atendimento a essa criança, né? Então, isso também é entendido como uma forma de violência, né, a negligência com a infância, e também quando existe violência sexual, né, com a criança, há esse risco de suicídio. A violência psicológica ocorre quando alguém é submetido a ameaças, humilhações e também privado de um desenvolvimento emocional saudável. A violência física envolve maus tratos corporais, como espancamento, queimaduras, fraturas, entre outros. E a gente está vendo todo dia no noticiário, né, que, infelizmente, o ambiente anda violento para as crianças, né, dentro das casas. A negligência ocorre quando a criança é privada daquilo que é essencial para o seu desenvolvimento sadio,
como alimentação, vestuário, segurança, oportunidade de estudo. Sobre a violência psicológica associada à relação familiar, também podemos destacar as dificuldades de habilidades dos pais para cuidar dos seus filhos, o abuso de substâncias como álcool e drogas, né, por parte dos pais que moram com a criança, a depressão, tentativas de suicídio ou outros problemas psicológicos, como dificuldade nas habilidades sociais, autoritarismo, estresse social, violência doméstica e disfunção familiar. Então, tudo isso entra aí nesse pacote que é considerado violência psicológica, né? Então, é bem amplo e bem complexo. Então, aqui alguns alertas, né? O primeiro, né? A exposição à violência conjugal também é uma violência contra a criança. Então, é importante pensar que uma criança que cresce em um lar violento está mais exposta a ter problemas mentais. Né? E esse problema da violência doméstica é também muito alto, né? O segundo, incentivar as crianças e os adolescentes a falarem sobre os seus sentimentos e a pedir ajuda é de grande importância. Né? Então, sempre dar essa abertura, né, para a criança poder falar do que ela está sentindo, do que ela está, né, mesmo que muitas vezes seja doloroso se ouvir, mas é preciso que a criança tenha essa acolhida, né, que ela tenha essa liberdade de saber que ela pode expressar os seus sentimentos e que os adultos, de alguma maneira, irão acolhê-la, né? Senão ela se torna ainda mais agressiva e perturbada por problemas, né? Bom, agora entram as questões, porque assim, ó, no Livro dos Espíritos também trata, né, a questão do suicídio quando envolve problemas de saúde mental, por isso entrou esses temas aí que são os principais envolvendo a questão do suicídio. Eu digo principais que estão assim mais no nosso, como leigos, né, e como procura nos nossos grupos, no nosso grupo mesmo. E não quer dizer que não existam outros fatores aí de saúde mental que possam também induzir a suicídio, mas aqueles com os quais a gente mais lida, me parece que são esses, né? E nesses casos, óbvio, né, que o espírito também tem a atenuante, que a gente vai ver depois, né, quando se comete suicídio nesses casos. E aí tem aqui depois algumas coisas que o Kardec coloca que são situações que ele chama de situações especiais, né, em que pode haver o sacrifício, quando ocorre o sacrifício da vida, né, e procura de alguma maneira desse sacrifício quando ele for meritório, né, se ele for útil e desinteressado. E aí ele não é entendido como sendo um suicídio, tipo, alguém para salvar a vida de uma criança se joga na frente de um carro para jogar a criança para diante, por exemplo, né? E acaba sendo machucado e perdendo a vida nisso. Então, a pessoa, obviamente, o intuito dela foi salvar a vida do outro, né? Não foi tirar a própria. E foi um ato meritório, útil e sem nenhum interesse, né? O interesse de ajudar a uma outra pessoa. E isso então não é considerado um suicídio, né? Mas aqui a gente tem que, até botei aí caso Jana, que era para lembrar, né, de outras situações que os espíritos fazem essa advertência que antes de o cumprir, né, de fazer um sacrifício que pode repercutir na nossa própria vida, se deve refletir, né, se a nossa vida não é mais útil do que a morte. Né? Então, aí coloquei aqui um caso, né, de doação de órgãos entre pessoas vivas e que muitas vezes
acontece dos médicos, né, desaconselharem que uma pessoa jovem, sadia, faça uma doação quando a pessoa que vai receber esse órgão de doação entre vivos não tem uma boa expectativa de vida, porque seria um sacrifício desnecessário, né? Um sacrifício que implicaria numa situação de debilidade para quem faz a doação e de pouco proveito para quem recebe, ou, né, até nenhum. Então, os próprios médicos também alertam muito isso, e se a pessoa insiste numa situação assim, nesse caso, a gente não pode entender que é um sacrifício da própria vida, tá? Então, os espíritos deixam esse alerta, né? Que a gente fazer um sacrifício pela vida de uma outra pessoa, ele tem que ser útil e tem que ser, né, desinteressado, mas que antes de se cumprir esse sacrifício, a gente se questione se a nossa vida não será mais útil do que, né, darmos ela nesse sacrifício. Uma outra situação, outras situações especiais, né? A questão dos vícios. E isso é entendido como um suicídio moral, tá? Porque a pessoa ela não pensa que ela está se matando quando ela tem alguma forma de vício, né? Vícios que induzem a doenças, né? Mas ela, de fato, acaba cometendo um suicídio que também é conhecido como um suicídio inconsciente ou um suicídio indireto, que alguns chamam, né? Então, hoje, né, tem duas grandes formas dessa situação, que é tanto a questão das drogas, tá? Como também a função das redes sociais, que a gente até comentou a semana passada, né, dessa questão que tem. E nessa questão das redes sociais, deixa eu fazer um comentário com vocês, porque muitas vezes quando se está na internet, nas redes sociais, curtindo coisas e observando e olhando, né, essa vitrine que é a vida dos outros, a gente não pensa na questão espiritual. Parece que nós estamos com a nossa cabeça, não, eu estou olhando aqui para a tela do computador, né, ou para a tela do telefone, e isso não tem nada de espiritual nisso, eu estou com um aparelho eletrônico na mão. Sim, eu estou com um aparelho eletrônico na mão, mas este aparelho eletrônico está me conectando a pensamento. Tá? Eu estou juntando o meu pensamento numa sintonia daquilo que está rolando nesses meios que eu estou acompanhando. Né? Então, a gente já teve, pelo menos eu recordo muito claramente de duas situações em que surgiu fatores de influência, não vou chamar de obsessão, porque foi esse fenômeno de sintonia e de influência espiritual, sem aquela questão que a gente já falou sobre o que caracteriza uma obsessão, mas esse fenômeno de sintonia que intensifica as coisas. Eu lembro de um caso de uma moça que ela participava daqueles grupos que chamavam os grupos de Ana, né, que são as anoréxicas, né? E ela chegou num estado assim bem debilitado. E quando se fez o atendimento, se percebeu que havia uma influência espiritual e na comunicação mediúnica o que apareceu foi justamente conexão por grupos na internet que ela participava dessas coisas e que não tinha sido colocado pela família que ela tinha esse tipo de comportamento. Acho que nem me lembro se a família sabia, não me recordo. Mas depois foi comentado e foi averiguado. Isso já tem alguns anos.
Era uma guriazinha de uns 14, 15 anos, se não me falha a memória. E agora, nesse período da pandemia, acho que há uns 2 meses atrás, novamente uma situação semelhante de uma menina com problemas de depressão, 14 anos, e se fez o atendimento e havia uma influência de espíritos, né, que tinham se suicidado e alguns até que tinham se suicidado envolvidos nessas questões de internet. E lembro que quando vi a cena e a situação da guria, tinha algo que saltava aos olhos, assim, um computador, um notebook, né? E ela conectada naquelas redes. E depois parece que conversando com a família lá, a pessoa que tinha pedido o atendimento verificou que também que havia, sim, essa ligação mesmo. Então, é uma coisa que acho que a gente tem que começar a prestar atenção, né? Que quando nós começamos a nos envolver, né, nas redes sociais e nas discussões que rolam e tal, nós também estamos nos conectando a pensamento, né? Não é aquilo que fica ali, né? Existem pessoas que pensam, que têm sentimentos, e existe muito sentimento de ódio rolando atualmente, né? E outras questões de vícios e esses grupos de suicídio e essas coisas todas. Então, quando menos se espera, a pessoa está conectada, ela está viciada, isso vicia, né? A gente sabe, a questão da dependência dos meios eletrônicos, e também entra essa questão da nossa conexão mental e a atração, a sintonia que se pode estabelecer com o mundo espiritual através disso, né? Então, fica aí o comentário extra. Tá? Então, existe uma ligação muito grande entre o aumento de suicídio e o aumento do consumo de drogas e também do bullying. Também foi uma coisa que foi comentada já a semana passada. E a Organização Mundial de Saúde indica que o Brasil é o país com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade e o 5º em número de pessoas com depressão no mundo. Nas Américas, a gente viu ali que era aqueles outros números. A BBC Brasil divulgou recentemente que entre 1980 e 2014, a taxa de suicídio entre jovens no país aumentou 27,2%. Então, isso, 2014, já está bem defasado, né? Imaginem que esse número já era alto nesse período, pode ter se tornado ainda mais alto. Então, o estilo de vida atual, com maior acesso a meios letais, como medicamentos e armas, né, facilita, de alguma forma, comportamentos como o suicídio. Então, as pessoas estão cada vez mais individualizadas e se juntam em grupos e redes que autoalimentam esse pensamento de morte e deixam os jovens mais vulneráveis à questão do suicídio. Então, aí também entra muito forte essa questão de arma, né? Quanto mais fácil o acesso à arma, também mais a gente vê o número de suicídios também, né? Os jogos virtuais que ganharam os noticiários nos últimos dias, isso aqui em 2019, isso era, se eu não me engano, era a Baleia Azul, era isso? Era, né? Que era nessa época, era a grande moda. Então, os jogos virtuais que ganharam os noticiários nos últimos dias atingem pessoas que já se encontram em vulnerabilidade e aquelas que estão em situação de risco, né, como pessoas com depressão, e aí são esses jogos mortais aí, né, de suicídio. Então, 90% dos suicídios têm ligação com algum transtorno mental passível de tratamento. Então, como é importante, né, se falar sobre isso, né, e se alertar para que não se tenha preconceito em procurar ajuda,
E também nós, né, como grupo espírita, de nunca ficarmos naquela ideia, não, deixa a pessoa só tomar passe ou só frequentar grupo de estudo. Esse transtorno mental é algo muito complexo, né? A gente sempre tem que entrar aqui como coadjuvante, mas a gente nunca pode dispensar um olhar de alguém profissional sobre isso, né? Porque é muito sério e não dá para brincar, né, com questão de saúde mental, assim como também sempre lembro, né, que isso foi uma experiência que eu e o Eduardo tivemos, ainda nem se pensava que a Sociedade de Vida um dia existiria, mas vivenciamos um caso em que, num grupo aqui em Pelotas, falavam bastante sobre que as pessoas deveriam não tomar tanto remédio. A pessoa que dirigia achava que tomar remédio era uma coisa que não fazia bem. É claro que a gente tem que tomar remédio quando isso é indicado por um profissional, quando tem um motivo, né? Mas é preciso tomar cuidado, e até eu, particularmente, tenho por bem de nem falar no assunto, porque é algo que tem que ser pessoal entre cada um de nós e os seus profissionais de saúde, né? Mas faziam pregações nesse local, né? Faziam conversas, falavam de público sobre a questão de medicação. E aí tinha uma pessoa que frequentava, que ninguém sabia, inclusive estava até em reunião mediúnica, que era esquizofrênico e tomava muitos remédios. E aí, de tanto ouvir, né, aquela colocação, ele parou de tomar os remédios, porque já é também uma coisa meio sintomática das pessoas, muitas vezes, largarem os medicamentos, né? Cansarem, são tratamentos contínuos, então acho que cansa realmente, mas não dá para a gente parar, né? E daí ele surtou. E eu não me esqueço porque ele surtou num dia que nós estávamos lá. E por isso a gente sabe dessa história, né? Então é preciso muito cuidado, né, com essa situação, né? Essa pessoa, ele surtou num trabalho, surtou num trabalho mediúnico que a gente estava acompanhando. Obviamente que não houve trabalho nenhum, né? Se precisou atender a pessoa, mas é preciso muito cuidado com isso, tá? Melhor a gente nunca comentar com relação a medicamentos, a sugerir coisas, porque isso é muito delicado e a gente não sabe como a pessoa está interpretando isso. Bom, aqui, né, a gente vai ter, porque é campeão em casos de doença, né, e de doenças que causam morte, a questão do vício do cigarro, né, do fumo. Então, o relatório da OMS mostra que, embora medidas antitabagistas atinjam cada vez mais pessoas, o fumo ainda é a principal causa de mortes evitáveis no mundo. Tá? Porque são mortes evitáveis, né? Não, as doenças que advêm do consumo dessa substância não são, não se pode considerar nem que elas sejam expiatórias, nem que sejam provas, não, são doenças que a própria pessoa busca, né? Acaba, é claro que ela não está pensando que ela está adoecendo, ela está, né? A gente sabe que envolve as questões de prazer e muitas vezes essas substâncias até por atuarem no sistema nervoso central, elas acabam tendo um efeito, mas melhor seria uma medicação adequada, né, ao consumo do fumo, porque mundialmente ele é o responsável é a principal causa, né, de mortes evitáveis no mundo, então a gente também pode dizer que ele é a principal causa desse suicídio indireto no mundo. Então, segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, divulgada, isso era naquela semana, né, que eu fiz em 2019, nesta quarta-feira, o cigarro causa 6 milhões de mortes no mundo por ano, a maioria em países de baixa e média renda.
e 80% desses óbitos deverão acontecer nos países mais pobres, né, segundo esses dados. A outra questão, né, o vício do alcoolismo, então também é muito ligado a suicídio. Então, o alcoolismo, além de se correlacionar diretamente com suicídios, acidentes e homicídios, se correlaciona com muitas mortes por doenças a médio e longo prazo, né? Então, cirrose hepática e outras, né, que vão vir por aí. Dependendo do grau de consciência que o alcoólatra tenha das consequências do seu vício, podemos considerá-lo como uma forma particular de suicídio. Então, quando se estuda a população que comete suicídio, há algumas características em comum. A mais universal é a presença de um transtorno mental. Nos países ocidentais, as duas doenças mais encontradas são a depressão e o alcoolismo. A esquizofrenia vem em terceiro lugar, um pouco longe destas duas, seja isoladamente ou em uma combinação de fatores. Cerca de 2/3 de todas as pessoas que cometem suicídio têm ou depressão ou alcoolismo, né? E aqui vai correr por minha conta, mas a gente sabe também que, acredito eu, que principalmente entre homens, né, que muitas vezes negam e a questão da depressão e a busca de tratamento, eles recorrem muito mais ao alcoolismo, né, como meio de adormecer o cachorro preto, tá? Mas é uma forma ilusória e acaba, né, não, nem tratando a depressão e ainda por cima desenvolvendo, né, o alcoolismo, então isso associado acaba, acho que, potencializando ainda mais a questão do suicídio, né, nesses grupos. Bom, do ponto de vista do Livro dos Espíritos, né, da questão da espiritualidade, como ficam as consequências para o espírito referentes, né, à prática do suicídio? A gente tem sempre aquela ideia, né, que também é generalização, né, o comum do pensamento de todos os suicídios vai acontecer a mesma coisa, a pessoa vai ficar presa, ligada ao corpo, vai ter todos aqueles que a gente conhece, né, e que de fato acontece muito. Mas também, né, a gente vê muito dessa questão, né, nos trabalhos mediúnicos, dos espíritos ainda presos ao corpo. Isso é um fenômeno meio que, de fato, frequente, porque isso é uma lei física que é infringida, né, que é a questão da ligação do espírito com a matéria, e acabam meio que todos, de alguma forma, passando por isso ou próximo disso. Mas, a longo prazo, a gente também vê essas consequências e vê o sofrimento desses espíritos, né? Mas, já na época, Kardec chamava atenção no Livro dos Espíritos, e eu coloquei em cada uma das questões aquilo que é atenuante ou que é agravante, quais são os casos mais sérios e os que têm, né, até isenção de responsabilidade, conforme está no Livro dos Espíritos. Então, primeiro caso, né, na questão 944A, a gente vê que aquelas pessoas que cometem suicídio em função de doenças ou transtornos psíquicos, elas não têm responsabilidade sobre isso. Não terão aquela mesma trajetória, digamos assim, e não terão os mesmos agravantes que uma pessoa que não tenha, né, essa doença ou esse transtorno psíquico. Tá? Então, é um caso de isenção de responsabilidade. Depois a gente vai ter como atenuante
Ou seja, o suicídio tem a sua gravidade, tem as suas consequências, mas elas são realmente atenuadas pelo motivo que deu causa ao suicídio. E aí entra aquela situação que nós falamos a semana passada, daqueles casos em que isso aconteceu por motivo de falência, né, de perda de condições financeiras, e casos para impedir a vergonha, aquelas situações todas que a gente falou, até das questões sexuais também, né, em que a pessoa não consegue viver sob a sua pele. Então, são questões que têm uma atenuante. Tá? Não quer dizer que a pessoa é isenta, ela não é isenta, mas é um suicídio que tem, né, uma menor gravidade, porque ele tem uma causa, né, uma justificativa para a sua ocorrência. Agora, como agravante, ou seja, né, é aquilo que a gente viu, que a gente conhece, aquela situação geral e ainda mais agravada, né, o que tem as consequências mais severas e que a gente não pensa. Justamente são esses casos que a gente estava falando, de quando há essas situações de suicídio indireto ou inconsciente, né, que são decorrentes desses vícios, todos, né, que a gente comentou. Então, isto é uma agravante. Esse é o suicídio mais grave. Tá? Não é aquele que passa a corda no pescoço e se enforca por algum motivo. Agora, quando nós, né, debilitamos a nossa saúde por qualquer motivo, aí sim, esse risco é mais sério. Né? Esse suicídio é mais grave, conforme está na questão 952. Então, diz assim, ó, o agravante pelos vícios, porque é um suicídio moral. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado nesse caso? Há nele falta de coragem e animalidade. E, além disso, o esquecimento de Deus. Estou colocando exatamente como está no Livro dos Espíritos aqui, tá? E aí depois ainda segue. É mais culpado porque tem tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. O outro será muito mais punido porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tem das faltas cometidas. Então, esse é o, digamos assim, o mais a sangue frio que se faz, né? Que é quando a gente atenta contra a nossa saúde. E aí aqui vamos acrescentar algumas coisinhas, né? Embora no Livro dos Espíritos a referência seja especificamente a suicídio, né? A questão dos vícios, mas a gente também sabe que toda e qualquer forma em que a gente compromete a nossa vida física, a gente incorre nessa questão. Então, também, né, dirigir em alta velocidade, e aí a pessoa sofre um acidente e vem a morrer, e isso é considerado por aqui. Tá? Não tomar os cuidados com a própria saúde, né? Vai incorrer na mesma situação. Eu estou, né, não cuidando adequadamente, que é se eu está consumindo a morte pelo vício, quando eu tenho uma doença e eu não cuido dela, tendo a possibilidade de, né, vamos esclarecer, porque de repente a pessoa, uma não pode não saber, outra situação pode não ter com o que cuidar, né? Então, aí lógico que vai ter atenuantes, mas pensando se a pessoa é consciente, ela sabe e não se cuida, tá? Então, entra também nesse caso. E chamo a atenção de vocês, né? Esse é o suicídio com agravante. Então, é por isso também que os espíritos enfatizam tanto a questão, né, do cuidado, do combate ao uso de drogas, sejam elas lícitas ou não, né? Então, principalmente as lícitas que socialmente são aceitas, álcool, o cigarro, né? E isso tudo compromete.
Quais são as consequências, então? São muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que provocaram. Mas uma consequência à qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. Tá? Então, um problema emocional é garantido para todos, né? A vida não acabou, o que ele conseguiu não era o que ele esperava, em qualquer situação, né? Então, como acolher, o que oferecer? A gente até comentou isso aqui também, então só vou passar rapidinho, né? Como acolher esse caso, né? O que nós, num grupo espírita, podemos oferecer? Então, primeira coisa, né? O diálogo, aprender a ouvir, tá? Falar menos, escutar mais, dizer as coisas direto no ponto, né? Indicar bons livros, tá? E aí é assim, ó, do gosto da pessoa, não do meu. Uma dica: não indiquem Memórias de um Suicida para alguém que esteja pensando em se suicidar, porque é um livro depressivo, tá? É preferível alguma coisa que realmente trabalhe mais a pessoa, tá? E alguma coisa que ela goste, tá? Se ela disser que ela gosta de ler revista, que leia revista, é preferível, tá? Que seja uma boa revista, que ela leia uma boa revista. Se ela gosta de ler romance, que leia romance. Se ela gosta de ler livros de mensagem, que seja, né? Porque às vezes as pessoas ficam dizendo, não, tu tens que ler isso, tu tens que ler aquilo. Não, tem que ler um bom livro do gênero que a pessoa gosta, tá? Porque aí a leitura ela tem esse potencial de ajudar a organizar o pensamento, né? Quando é um bom livro, né, que o autor tenha um pensamento coerente, que, né, traga boas ideias, porque aí isso ajuda a organizar o pensamento de quem está lendo. Tá? Dependendo do estado do atendido, também textos curtos, tá? A pessoa está num estado de aflição, de ansiedade e tal, ela não vai conseguir ler um livro com 100 páginas. Né? Então, talvez ela vá conseguir ler um conto com 2. Tá? Então, também tem que ver isso, né? A condição da pessoa. Às vezes, um texto mais curto pode ser melhor. A questão das palestras, né? E aí é importante nas palestras a gente sempre também lembrar desses conteúdos aí, né? E pensar que, pelo menos no nosso trabalho, a gente dificilmente passa uma semana que não tenha 1 ou 2 casos, ou muitos casos de tentativa de suicídio, mas com certeza muitos casos de depressão, de vícios, né? De alcoolismo. Então, bom lembrar, né? De procurar temas que sejam mais motivacionais, mais reflexivos, né? E lembrar disso que a gente está comentando aqui para nós, tá? De como a gente se colocar nesses casos. Também nos grupos de estudo, né? A gente falar sobre esse assunto, ele inclusive faz parte, né? Tanto no primeiro ano quanto no nosso caso, no primeiro ano, porque a gente trabalha com o Livro dos Espíritos, e no Livro dos Espíritos se fala desse assunto mais de uma vez, e também depois no Céu e Inferno, que a gente vai ter todo um capítulo que também volta a esse assunto, né? A questão do atendimento nos passes magnéticos, né? Que também é um bom apoio, e o trabalho de desobsessão, que a gente sempre vai procurar, né? E orientar que tudo isso daqui seja também coadjuvante a alguma outra forma de terapia, de assistência de profissional que a pessoa tem. Bom, esse videozinho sobre leitura eu não vou passar, depois eu posto nos grupos, tá? É um videozinho muito, muito legal, que ele mostra uma pessoa que está triste, que está deprimida, né? E
aí alguém começa a colocar livros na sua vida. E aí ele começa a mudar, né? O seu pensamento vai, e é um desenho sem... É cinema mudo, né? É só a história relatada por imagens, mas é muito interessante, assim, que mostra o pensamento dele desanuviando. O efeito da leitura, né? Bom, e com relação aos desencarnados? Aí a gente vai pegar tudo isso que a gente está falando agora, já numa outra fase, né? Mas tudo que se falou não deixa de existir, a gente sabe, né? Aí está do outro lado. Então, aí a gente vai ter isso no nosso atendimento mediúnico, então também para os grupos mediúnicos esse estudo é importante, né? Porque a gente vai compreender melhor esse fenômeno e saber lidar melhor com esse espírito, buscar as causas, tentar fazer ele refletir sobre essas causas, né? Para abrir o pensamento dele em direção depois, obviamente, isso vai ser muito melhor trabalhado pelos mentores espirituais, mas até pelo estado e pela situação, vamos dizer assim, mais materializada deles, a sintonia é maior com os grupos encarnados, então é preciso que a gente faça essa abordagem primeiro, né, para depois eles conseguirem seguir com os mentores espirituais. E aí também a gente vai aprendendo muito, né? E aí tá o que eu já coloquei aqui, né, que é despertar ou, né, a fazer a reflexão sobre a causa geradora, a fragilidade que tem, né, que permanece no espírito, e é o que se deve trabalhar para ser uma ajuda efetiva para a próxima encarnação, tá? Que é a questão do autoconhecimento. E encerrando já, né, a questão que a gente sempre tem que refletir é que viver não é uma escolha, né? É uma necessidade do espírito. Na Lei de Justiça, Amor e Caridade diz que viver é o nosso primeiro e maior direito natural, né? Enquanto encarnados. E como espíritos, a vida é uma necessidade, ela não é aí nem direito, nem dever. Como espírito, ela é uma necessidade, porque sem isso, né, a gente não vai evoluir. Então, viver não é uma escolha, né, é uma necessidade do espírito. E como do ponto de vista material, no Livro dos Espíritos, é o nosso principal direito, né? É o primeiro, é o fundamental direito de todos, é o direito de viver. E que ninguém tem o direito de atentar contra a vida, e nem mesmo nós, né? De atentarmos contra a própria vida. Já, né, a questão do bem viver, aí é outra questão. Isso vai depender das nossas escolhas, das nossas reflexões, das nossas lutas, né, de como nós entendemos as coisas. Ok, então concluímos, né, o estudo sobre o suicídio, acompanhamos, né, este seminário. Espero que tenham gostado, espero que tenham tido novas informações, uma outra visão sobre o assunto, e principalmente seja útil, né, caso enfrentem alguma situação assim, ou com alguém próximo. Lembrem das dicas que a espiritualidade nos deixa aí nesse tema, e também todas as fontes, né, que foram pesquisadas e citadas no vídeo. Então, muito obrigada por mais essa videoaula. Tá? Aguardo vocês para o nosso último capítulo, então, sobre o Livro dos Espíritos, na próxima semana, Penas e Gozos da Vida Futura. Há um estudo sobre a felicidade para além dessa vida. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.